Fala galera, tranquilidade, tudo beleza? Olha nós novamente, gravando mais uma aula para vocês, alunos do nono ano. Desta feita, eu vou falar para vocês sobre estudando as raízes de uma equação de segundo grau. Veja o seguinte, após a resolução de uma equação de segundo grau, verifica-se a existência e a quantidade de raízes dependendo do discriminante delta. Como vocês já viram, delta, deixa eu acionar aqui a opção do ponteiro, aqui, caneta, ok. Delta é isso aqui, essa letrinha do alfabeto grego, que o valor de delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, sempre que a gente se referir a delta, você vai ter b ao quadrado menos 4ac. Em uma equação de segundo grau, aí você vai ter que ficar ligado nisso aí. Vejamos, se delta, que é esse cara aqui, b ao quadrado menos 4ac, for maior, ao símbolozinho maior do que zero, o que é que vai acontecer? A equação terá duas raízes reais diferentes. Isso quer dizer que se eu for resolver a equação de segundo grau e o valor de delta for um número maior que zero, o x, aquele detalhezinho quando você chega lá, x uma linha, vai ser um valor, vamos supor que seja 2. E aí você fez x duas linhas, vamos supor que você encontrou 3, suponhamos. Então, você vai ter duas raízes reais diferentes. 2 é diferente de 3. Por quê? Porque delta é um valor maior que zero. Certo? Então, vamos supor que nessa equação que você estava fazendo, o valor de delta fosse, vamos supor, 9. Só um exemplo. Então, 9 é um número maior que zero. Logo, suas raízes vão ser diferentes. Certo? E agora, se delta for menor que zero, o valor de delta for menor que zero, o que vai acontecer? A equação não terá raízes reais. Por exemplo, vamos supor que eu tenha delta aqui e que o valor de delta dê um número menor que zero. Quem é menor que zero é um número negativo. Vamos supor que aqui tenha ficado com menos 4. Então, se ficou menos 4, na resolução da equação, você vai perceber que menos 4 não tem raiz quadrada exata. Ou melhor, não tem raiz quadrada exata, não tem raiz quadrada de número negativo. Certo? Então, x uma linha, logo x uma linha, e x duas linhas não terá resultado. Então, essa equação não terá raízes reais. Certo? Agora, se o delta for igual a zero, vamos supor que aqui eu tenho delta, você resolveu, e delta deu zero como resultado. O que vai acontecer? A equação terá duas raízes reais iguais. Então, o que vai acontecer é o seguinte, que x, uma linha, vamos supor que seja 2, só uma suposição. E x, duas linhas, vejamos, também vai dar 2. Por quê? Porque delta é igual a zero. Então, quando o delta for igual a zero, a equação terá duas raízes reais iguais. Beleza? Então, deve ficar ligado isso aqui, nesses detalhes. Delta maior que zero, a equação tem duas raízes diferentes. Delta menor que zero, a equação não tem raízes. E delta igual a zero, a equação terá duas raízes reais iguais. Agora eu vou colocar para vocês aqui uns exemplozinhos para vocês entenderem melhor. Olha, através do discriminante delta, discuta a existência das raízes das seguintes equações. Essa equação aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero, que é uma equação de segundo grau. O que é que eu quero na realidade? Eu quero que você diga se essa equação ela tem se delta é maior que zero, se delta é menor que zero e se delta é igual a zero. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou determinar o valor dos coeficientes. O valor de A é 2, beleza? O valor de B é 3 e o valor de C é menos 5. Depois eu coloco o delta, que o valor dele é esse aqui, b ao quadrado menos 4ac, e aí eu faço a substituição. Tiro o b, coloco o valor, que é 3, o 4 permanece, 4ac é 4 vezes a vezes c. Então, o a é 2, beleza? E o c é menos 5. Aí eu vou resolver agora. 3 ao quadrado são 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 5, 40. Fazendo o jogo de sinal, menos daqui com menos daqui.
dá mais. 40 com 9, 49. Então, o que aconteceu? O valor de delta deu um número maior que zero. Então, delta maior que zero implica o quê? Esse sinalzinho aqui de implica. Implica que a equação tem duas raízes reais diferentes. No caso dessa equação aqui. Beleza? Então, essa equação aqui, o valor de x, uma linha, é diferente do valor de x, duas linhas. Tranquilidade? Outro exemplo aqui. O valor de A aqui é 1, de B, menos 6, e de C é 9. Colocando delta, fazendo a substituição, no lugar de B, aí eu vou ter que colocar em parênteses, porque está negativo, menos 6, melhor dizendo, 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 9. 6 ao quadrado. Ah, professor, mas aqui está negativo. Tranquilo, você vai lembrar da fórmula. Toda potência elevada a um expoente positivo, um expoente par, porque 2 é par, o resultado vai dar positivo. Então, menos 6 vezes menos 6 vai dar 36. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9, 36. 36 que tira 36 vai dar 0. Então, o que acontece? Delta, olha só, igual a 0. O que é que acontece? Quando delta é igual a 0, implica que a equação tem duas raízes reais iguais. Então, no caso dessa equação aqui, o valor de x, uma linha, vai ser igual ao valor de x, duas linhas. E por último aqui, a letra C, nós temos o seguinte. X ao quadrado menos 5x mais 7, que é igual a 0. O valor de A aqui é 1, de B menos 5 e C 7. Colocando delta, vou substituir. Quem é B? Vou deixar entre parênteses, menos 5, 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 7. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Menos 5 elevado ao quadrado, são menos 5 vezes menos 5, vai dar 25 positivo. Porque, como eu falei anteriormente, quando o expoente é par, o sinal da base vai ficar positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7 é 28. Mais 25 menos 28 vai ficar menos 3. O que é que aconteceu? O valor de delta ficou negativo. Então, o que é que acontece? Então, delta é menor que zero, porque menos 3 é um número menor que zero. Implica que a equação não admite raiz real, ou seja, essa equação não tem resultado, certo? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. No caso aqui, esse exemplo aqui. Tranquilo? Beleza, vamos que vamos. Mais um exemplo aqui. Ó, calcula o valor de m na equação x ao quadrado menos 6x mais m igual a 0, de modo que, letra A, o que é que vai acontecer? As raízes sejam reais e diferentes. B, as raízes sejam reais e iguais. E na letra C, as raízes não sejam reais. Uma coisa que eu já aprendi é o seguinte. Quando as raízes são reais e diferentes, o danado do delta é o que? Maior que zero, né? Beleza? Quando as raízes são iguais, é porque delta é igual a zero. Certinho? E quando as raízes não sejam reais, é porque delta é o que? Menor que zero. Então, eu vou ter que ver essas três situações. Mas, antes de tudo, eu vou ter que pegar a equação que eu dei para vocês, que foi essa aqui. Beleza? E eu vou calcular o valor de delta. O valor de A aqui é 1, o valor de B é menos 6 e o valor de C é M, porque eu quero que você descubra o valor de M. Não tem valor, no caso, não tem um número, tem a letra M. Então, eu vou ter que descobrir. Então, colocando a fórmula de delta, eu vou substituir quem é B, menos 6, 4 vezes A, que é 1, e quem é C é o próprio M. Resolvendo, menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1m, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes m, 4m. Menos com mais dá menos. Então, vai dar menos 4m. Eu vou parar aqui, obviamente, porque eu não vou poder continuar, porque aqui eu tenho 36 e aqui eu tenho 4m. Então, não são termos semelhantes. Eu não posso fazer essa subtrair 36 de 4m. Beleza. Vamos que vamos.
Agora, resolvendo a letra A. A letra A ele diz o seguinte: as raízes sejam reais e diferentes, como eu falei. Quando as raízes são reais e diferentes, como eu coloquei anteriormente, o delta é o que? Maior que zero. E quando eu resolvi o valor de delta, eu não tinha encontrado esse valor, 36 menos 4m. Quer ver? Só voltando aqui, mostrando vocês, ó. Quando eu encontrei delta, veja só, eu tinha encontrado exatamente isso aqui. O valor de delta, 36 menos 4m. Então, o que vai acontecer? Onde tem delta, eu vou tirar o delta aqui, ó. Substituir o delta pelo valor dele, que é menor do que zero. Isso na matemática chama-se inequação, porque tem um sinal de desigualdade, que no caso é maior. Resolve da mesma forma de uma equação, só que aí não é de segundo grau, é do primeiro grau, porque não tem a incógnita elevada ao quadrado. No caso, o m não está elevado ao quadrado. Então, procede como se fosse uma equação do primeiro grau, só que aí, no caso, não é equação, é uma inequação. Como é que eu faço? O que tiver a letra fica no primeiro membro, o número sem a letra no segundo membro. Então, deixei menos 4m daqui, joguei o 36 para lá, trocando o sinal, estava positivo com negativo, o zero eu nem coloquei, porque não vai alterar. Aí eu coloquei m é igual, maior do que menos 36 dividido, passei o 4 para cá, estava com a ideia de multiplicação, veio com a ideia de divisão. Aí eu vou fazer a divisão. 36 que divide por 4 dá 9. Aí eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá o quê? Dá mais. Quando fazer o jogo de sinal, eu até coloquei a observação aqui. Quando fazer o jogo de sinal, troca o sinal da desigualdade. Então, você não fez aqui menos com menos deu mais. Então, a desigualdade não era maior. Pelo fato de você ter feito o jogo de sinal, você vai trocar a desigualdade. Aqui era maior, você inverte. Fica menor. Então, no caso aqui, as raízes sejam reais diferentes, o valor de m vai ser menor do que 9. Aí já está o resultado da letra A. No tocante a B, ele disse assim, ou melhor, a questão pediu o seguinte, que as raízes sejam reais e iguais. Então, quando as raízes são reais e iguais, o delta tem que ser igual a quem? A zero. Aí eu faço a mesma coisa. No lugar de delta, eu coloco aquele valor que eu tinha encontrado, calculado anteriormente, que é esse aqui. 36 menos 4m, igual a zero. Agora é uma equação do primeiro grau, não é uma desigualdade, resolve normalmente, certo? Menos 4m de um lado, jogo 36 como eu fiz anteriormente, m é igual, menos 36 dividido por menos 4. Aqui não vai inverter, porque é uma equação do primeiro grau, não é uma desigualdade. 36 por 4 dá 9, então, quando as raízes sejam reais iguais, m simplesmente vai ser igual a 9. Tranquilo? E na letra C, as raízes não sejam reais, ou seja, não tem raiz. Então, o que vai acontecer na realidade? Delta é menor que zero. Aqui até repetiu, vamos considerar isso aqui. Certo? Então, delta é menor que zero. Então, delta sendo menor que zero, o que vai acontecer? No lugar de delta, eu vou colocar o valor que eu tinha calculado anteriormente, que é 36 menos 4m, que é menor que zero. Também, assim como na letra A, virou uma desigualdade. Uma inequação. No caso, tem uma desigualdade, virou desigualdade, não, desculpa. Virou inequação porque tem uma desigualdade. Resolvendo essa inequação, o menos 4 vai ficar desse lado, vou passar o 36 para lá, m é igual, aí menos 36 dividido por menos 4, 36 por 4 dá 9, a mesma coisa. Menos com menos dá mais, fiz o jogo de sinal, o que foi que aconteceu? Eu vou inverter a desigualdade. Se aqui está menor, vai ficar maior. Então, quando as raízes não sejam reais, o valor de m deverá ser maior que 9. Certinho? Tranquilidade? Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês darem um like aí e se inscrever no meu canal. Valeu, um forte abraço, até a próxima aula.